Queria começar com o Caio, com o nosso mastro, que eu acho que ainda não teve a oportunidade de comentar a questão do Flávio Dino como ministro. E já te trazendo essa história dessa indicação do novo diretor-geral da PRF, que é um lava-jatista e que vem com essa ideia, de acordo com o que diz o Flávio Dino, de despolitizar a PRF. O que é que você acha disso? Eu realmente nunca tinha comentado aqui no Morning esse desastre. Então vamos comentar o desastre que é ter um comunista que coleciona um dos piores índices de violência no estado em que governou, um dos piores índices do Brasil, agora como ministro da Justiça. Flávio Dino, após a sua indicação, parece que tomou para si um poder ditatorial que, na verdade, não deveria existir, né? Ele está se manifestando publicamente, com frequência, criminalizando todos os cidadãos que estão, de alguma maneira, na rua, protestando contra os avanços da ditadura socialista comunista que está sendo implantada no país, a canetada. Então ele quer criminalizar todas essas pessoas e mais, já mencionou também que trabalhará duríssimo para desarmar toda a população e os que não se desarmarem serão também tornados criminosos, né? E nós sabemos a metodologia do desarmamento da população. Todo desarmamento proposto ou imposto, né? Porque não é proposto, é imposto a uma população, é precedente da implantação de uma ditadura. E aí nós estamos escutando isso de um comunista. Flávio Dino é comunista. Então, para você que sempre achou que era uma falácia, teoria da conspiração, que o comunismo assombrava o Brasil, que isso nunca ia acontecer, pelo amor de Deus, olha para essa televisão. Escuta o que esse cara está falando, gente. Isso aqui não é teoria da conspiração, é a realidade que está se impondo sobre a sua. Isso não está batendo na sua porta, isso está dando um chute na sua porta e talvez você não esteja percebendo. Então, o Flávio Dino, né, ele tenta criminalizar agora o povo e isso vai ser muito perigoso para nós. Agora, a respeito da diretor da PRF, indicado, né, pelo Flávio Dino, eu não tenho como ter grandes e boas expectativas em relação a isso, porque é um comunista que quer desarmar a população e agora indica, né, como sendo um superior de uma pessoa para ocupar o cargo de diretor da PRF. A PRF, lembrando aqui no governo Jair Bolsonaro, bateu todos os recordes históricos de apreensão de drogas no Brasil. E nós sabemos qual é o posicionamento dos comunistas em relação à droga, em relação ao crime organizado. Eles utilizam disso como método para a implantação do caos, para cada vez mais o Estado justificar o avanço sobre as liberdades individuais com a justificativa de proteção à democracia. Então, não me assusta se em pouco tempo nós começarmos a ver aí uma redução drástica, por exemplo, na apreensão do número de drogas feita pela PRF. Por quê? Porque talvez essa não seja mais prioridade, deixe de ser a prioridade, como foi no governo Jair Bolsonaro. Então, Paulinho, eu tenho muita tristeza de assistir o que está acontecendo com o Brasil hoje, realmente me entristece. Eu acho que a vida do brasileiro tem sido uma montanha-russa, pelo menos a minha tem sido assim, só que é uma montanha-russa que só está descendo. A montanha-russa só para baixo, porque a cada anúncio de um nome é um tombo que o brasileiro leva, né? E muito me assusta para esse tombo, porque esse tombo está nos levando para o buraco. Então, eu convido você que está aí assistindo, abre seu olho, começa a escutar o que eles estão falando, pelo amor de Deus. Não me escuta, não. Escuta o que eles estão falando. E aí você vai ter capacidade, senso crítico para formar a sua opinião sobre a realidade ditatorial que está se impondo aqui no Brasil, infelizmente. Olha, os deuses não estão permitindo que a gente traga José Maria Trindade aqui para o Morning Show. Está sem luz em Brasília. Eles vão permitir, Eles vão permitir, Felipe? Lógico que em algum momento o Zé Maria vai estar aqui com a gente, mas na participação dele recente, ele até falou um pouco sobre isso, Caio, sobre essa questão da mudança da atividade
possibilidade da PRF, que realmente voltaria a ser um monitoramento mais de trânsito e com menos ação nessa parte da segurança. Então, o Zé Maria trouxe essa informação mesmo aqui no nosso Morning Show. Espero que ele consiga entrar com a gente ainda para comentar esse assunto. Quero saber a opinião de Fernando Conrado, se precisa desideologizar a PRF, Conrado. O homem que desnuda a política, Fernando Conrado. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo carinho. Paula, se a gente for pensar nesses números, antes de mais nada, parabéns ao Caio, que sempre traz informações importantes. Sempre lembrando, né, Caio? Foi a nossa Suprema Corte que não autorizou durante a pandemia que a polícia subisse aos morros cariocas, né? Foi uma decisão. Exatamente. Não, ninguém pode subir durante a pandemia, não pode prender bandido em cima do morro. A quem interessa isso, né? Outros pontos que a gente tem que trazer aqui, Paulinho, enquanto tirar dessa ideologia, né? Esse advogado aí que foi nomeado agora, o Botelho, era o advogado do Odebrecht. A Odebrecht que tinha aquela lista, né? Com os apelidos de todos aqueles que recebiam propinas. E todos eles que recebiam propinas, muitos deles voltaram agora à cena do crime, como diz o nosso vice-presidente aí, tomando já o poder, o vice-presidente agora, o Alckmin. Um outro ponto que a gente tem que trazer aqui, te lembra do Bessias, aquele que a Dilma liga, ô Lula, o Bessias vai te levar uma cartinha, o Messias, né? Agora é o nosso advogado-geral da União, né? Aí, Brasil, olha o que está se tomando lugar. Esse cidadão aí que é o Zanin, o advogado do Lula, tá na equipe de combate à corrupção. O Zanin, advogado do Lula, agora vai chefiar o combate à corrupção. É uma piada pronta, né? Daí, cada vez que eu lembro do Zanin, eu me lembro do Gilmar Mendes, que dizia que a gente vivia numa cleptocracia durante o PT, e depois, não sei por qual motivo, ou melhor, sei e não posso falar ao vivo aqui, chorou, né? Pelo trabalho do Zanin, advogado do Lula, nessa luta pela liberdade. Então a gente vê o país da piada pronta. Quer ver mais uma piada pronta? Esse Andrei, esse cara que estava do lado do Flávio Dino nesse vídeo, esse cara é o chefe de segurança, um delegado da Polícia Federal, mas é o chefe da segurança do Lula. Ele vai ser nomeado agora diretor-geral da Polícia Federal, que é um cargo que o presidente da República pode realizar, pode nomear, compete exclusivamente ao presidente da República. O Bolsonaro, quando foi nomear o chefe da sua segurança, que também era da Polícia Federal, a Suprema Corte não autorizou. Ali começa a invasão do Poder Judiciário no Poder Executivo. Para mim era ali que o Bolsonaro já tinha que ter agido de maneira mais drástica. Mas não, sempre na história de ficar nas quatro linhas, acabou sendo entubado. Então o que a gente está vendo aqui é que o nosso Congresso, de uma forma ou de outra, está pacificamente quieto em relação a isso. O que a Zoe falou é isso, se as pessoas esperam que vai ter alguma mudança para o futuro com o Congresso. Vocês já viram, os caras autorizaram 200 bilhões. Não é 140, são 200 bilhões. São 3 vezes mais do que aquele auxílio do Bolsa Família que foi necessário para ajudar as pessoas que realmente necessitam. Então, meus amigos, vamos abrir bem os olhos. Para mim, o Brasil já descambou para esse ralo, para essa montanha-russa que o Caio fala para nós, está sempre numa descida. Nós já entramos lá. Agora, vale a pena lembrar que teve algum momento que a gente teve uma subida. A gente teve aí 4 anos de um hiato dentro dessa roubalheira toda que a gente vive no Brasil, que a gente viu que o país poderia ter um caminho. E eu espero que as memórias desses 4 anos, né, se a gente defendê-las dessa narrativa petista, dizendo que o Bolsonaro destruiu o Brasil, que o Paulo Guedes destruiu o Brasil, fizeram um rombo nas contas públicas, se a gente se lembrar o que o Brasil pode chegar a viver, mesmo com todos os erros, que a gente teve nesses últimos 4 anos, para mim já foi um grande passo que o governo saíente agora já deixou para a nossa história. A gente saber que dá para dar certo, a gente só tem que nos unirmos. E aí mais um ponto que o Caio também fala em relação ao uso de armas, deixa claro para todos nós, meus amigos, que o Estado tem medo do povo. O Estado treme as pernas diante da população nas ruas. E é por isso que eles querem fazer o quê? Tirar as armas da população, para que não tenha qualquer espécie de combate. Aí vale mais a pena, vale fazer mais um comentário aqui baseado no que o Caio falou. Os maiores crimes da humanidade, os maiores genocídios foram feitos por estados gigantes, estados totalitários. É isso que tu viu no social fascismo da Alemanha, é isso que tu viu no totalitarismo do Lenin e do Stalin na União Soviética, é isso que tu viu lá na China acontecendo, no nome bonitinho de Revolução Cultural, foi a que mais matou gente na história da humanidade. Milhões e milhões de pessoas mortas por estados totalitários gerenciados por quem?
por comunistas. Então, o que vocês estão vendo agora aqui é um prenúncio do que a gente vai viver nos próximos anos, meus amigos. Sem ilusões, estamos ladeira abaixo e esse poço, pelo visto, não tem fundo. Agora, vocês sabem que pedimos aos céus o quê? A presença de José Maria Trindade aqui nesse programa. Eu estralei o dedo e voltou. Você pediu aos deuses, Felipe, e eles atenderam, porque Zé Maria está entre nós. Não adianta acabar com a luz de Brasília, não adianta tirar o sinal de internet desse homem. Ele está disposto, está aqui no Morning Show. Bem-vindo, Zé Maria. Salve, Paulinha, meu coração peludo, como vai você? Ele faz até merchan do meu podcast, meu Deus. Esse a gente falando, né? É um lavajatista, não seria aí um nome, por exemplo, já imaginado, né, pelo PT? Tem gente no PT que parece que não gosta. Vem essa história do Flávio Dino de dizer que precisa desideologizar a Polícia Rodoviária Federal. Como que você vê isso, Zé? Pois olha, Paulo, ontem era o comentário, né, exatamente sobre esses novos nomes. Há uma tendência do governo, me disseram lá na transição, de que haverá mudanças na Polícia Federal, veja bem, mudanças na Polícia Federal que cheira ali a enquadramento da Polícia Federal. Seria técnicas, definir normas de como devem trabalhar os delegados e policiais federais. Então, alguém querendo ensinar a polícia como fazer polícia. Há uma autonomia tradicional e legal da Polícia Federal de que o delegado é o gerente, o dono, digamos assim, do inquérito e tem ali a liberdade total, né? O limite é a lei, é a Constituição. Usando exatamente esse parâmetro legal, o futuro governo pretende enquadrar a Polícia Rodoviária Federal. A história que eu ouvi lá é de que vão transformar a Polícia Rodoviária Federal em guardas de trânsito. Nada contra guarda de trânsito, não é isso. Mas é que a Polícia Rodoviária Federal desempenha hoje, e cresceu muito no governo Bolsonaro, né? Apreensão de drogas. Ontem houve uma grande apreensão de drogas por policiais rodoviários federais. E eles não podem se transformar apenas em guarda de trânsito. Eles têm o poder de polícia que a Constituição garante. Então, assim, essa tentativa é de enquadrar a Polícia Rodoviária Federal. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal deve se aposentar, né, está pensando em se aposentar, vai virar secretário de Segurança Pública lá em Santa Catarina, né? E há uma necessidade de procurar alguém ali que possa unir a Polícia Rodoviária Federal. É que o governo não tem ninguém de confiança para chegar e impor um nome na Polícia Rodoviária Federal. Seria um desarranjo e uma reação. Então, o que eles vão fazer? Um nome que a corporação aceita, e o Camata é o nome que a corporação aceita, e enquadrar a Polícia Rodoviária Federal. Essa é a estratégia.